Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, sou membro da equipe aqui da Comunidade Antifrágeis, a CAF, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre o tema, né? O tema que está baseado no livro de John Stott, A Bíblia Toda, o Ano Todo. E o tema, se você for olhar aí, é a reflexão de João, que está na página 157 da versão antiga, ok? O texto que ele usa nessa reflexão, que faz parte do texto base, é 1 João 4, versículo 14, que diz assim: E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Nesse texto, que o John Stott, né, fez aqui essa separação, ele fez uma separação interessante que eu quero utilizar aqui para essa nossa reflexão. E só lembrando que, bem provavelmente, eu vou ter que dividir essa reflexão em 4 partes, né? Para poder conseguir transmitir tudo o que me veio à mente, né? Enquanto eu estudava. Porque ele dividiu essa fala, esse texto em si, em 4 partes, né? O mundo, Salvador, Filho e Pai. Então, antes de mais nada, a gente deve começar pelo mundo, né, que ele traz aqui na reflexão dele sobre esse verso, né? Como diz Stott, mundo é a palavra usada por João para descrever a sociedade sem Deus, que lhe desagrada e que se encontra sob seu justo juízo. Ou seja, para a gente poder entender bem o que significa toda essa passagem, precisamos entender primeiramente o que é esse tal mundo que João aborda no seu texto. Esse mundo, que é citado, ele foi criado, certo? Você, creio eu, que parte desse pressuposto, que nós estamos em um mundo que foi criado. E uma vez que ele foi criado, automaticamente nós pressupomos que existe um Criador. Assim sendo, é importante entender que, diferente de muitos que defendem uma posição quase que anticriacionista, se assim podemos dizer, e aqui eu me refiro ao fato de existir um propósito em tudo que foi criado, pois na cosmovisão cristã a gente parte desse ponto, que tudo foi criado e existe um propósito em tudo que existe. Por exemplo, que a gente crê que existe um Criador e que há um propósito, há um desígnio, há uma direção, há uma meta, há lei, ou seja, não estamos deixando a vida nos levar, né, como diz a música, mas estamos sobre a influência de algo superior ou maior. Isso é o ponto principal que a gente crê. E para nós cristãos, esse Criador, né, nós chamamos de Deus, né, como está escrito, no princípio criou Deus céus e terra, né, como está em Gênesis 1, versículo 1. Então, partindo desse pressuposto, já temos o primeiro ponto. Não pertencemos a nós mesmos, ou seja, se fomos criados, há uma autoridade acima de nós, a quem devemos prestar contas. Então, em Gênesis, a gente é apresentado aos nossos pais, né? Adão e Eva, que é bem conhecido. E eles desobedeceram à única restrição que existia, que Deus disse, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. E uma vez que eles cometeram esse ato, né? Podemos dizer assim, eles pecaram contra Deus, como está escrito, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado, e muitos não entendem isso, é uma ofensa. Porque assim, eu até convido você a pesquisar o significado de ofensa em nosso dicionário. Eu tomei a liberdade, dentro de tantos significados, né, que existe para a palavra em si, ofensa, uma definição em si me chamou bastante atenção. E eu quero usar ele como exemplo para ilustrar o que é pecado contra Deus. Aí eu abro aspas aqui para um dos significados do que significa ofensa, né? Sensação que aborrece, sentimento de desgosto diante de algo ou de alguém indelicado ou insensível. Ou seja, insensível. Essa é a palavra que define bem o homem. Insensível. Por quê? Se você parar e pensar no que foi feito por Adão no paraíso, e usarmos exemplos do nosso dia a dia para compreender
você entenderia muito bem o que significa esse insensível, né, da parte dele sobre o que foi feito, né? Aí eu te convido aqui para você imaginar o seguinte. Pense que eu convidei, né, um amigo para minha casa e eu digo para ele que ele pode usufruir de tudo que eu tenho. Digamos que é uma casa maravilhosa com vista para o mar. Você pressupõe que alguém com uma casa na praia deve ter uma despensa invejável, certo? Deve ter de tudo nessa casa. E detalhe, ele não precisa pagar por nada, por nada. Eu, de bom grado, né, dei liberdade para ele usufruir de tudo que eu tenho. Porém, só existe uma restrição. Lembre bem, ele pode fazer o que ele quiser. Porém, uma única restrição. Por exemplo, eu amo banoffee, né? Que é uma sobremesa que eu adoro. E para quem não sabe o que é banoffee, você pode pesquisar aí. Se trata de uma torta, né? Que tem banana, doce de leite, né, um cremezinho lá, um pó de canela por cima e tal. E tem a base dessa torta é feita com biscoito, né? E vamos dizer que a minha única restrição, diante de tudo que foi oferecido, né, é que ele não poderia comer essa minha torta. Ou seja, diante de tudo que foi oferecido, uma única restrição. Se eu te falasse que ele ficou inconformado e não aceitou essa restrição e foi lá e comeu a torta que eu falei que não era para comer, bem provavelmente você ia dizer para mim que ele é louco, ingrato e foi até insensível para comigo. Né? Porque você pensa, cara, ele tem tudo lá, ele podia usufruir de tudo, mas ele ficou inconformado por não ter acesso a uma única restrição. E foi lá e fez o que eu pedi. Né? Ou seja, você pode até pensar que você, no lugar desse meu amigo, né, você jamais faria algo do tipo. Né? Mas será mesmo? Se você já está matutando aí, você provavelmente está entendendo onde eu quero chegar. Mas se você não estiver, eu vou te dar uma luz aqui para onde eu quero te levar. Pense comigo. Foi-lhe dado a vida, né? Não só a você, como a mim. Nós recebemos um ar, né? A gente tem comida, o ar que a gente respira. Nós temos 2 olhos e, com isso, a oportunidade de contemplar a beleza, né? O belo em si. Seja nos seus filhos, no sorriso da sua esposa, ou aquela maravilhosa praia que você conheceu, né? E te deixou de queixo caído. Você ganhou um nariz. Ele pode até não ser muito bonito em si, né? Mas pela manhã, por causa desse narizinho aí que você ganhou, né? Foi lhe dado a maravilhosa sensação de sentir aquele cheirinho de café pela manhã e o cheiro do pão, né? Pão de queijo, não sei qual tipo de pão que você gosta. E o que falar da boca que foi também, né? Lhe dada, né? Que permite ter as melhores sensações gastronômicas possíveis. Seja aquele sushi, não sei se você gosta, eu amo. Ou aquele churrasco que tem em família no final de semana. Tal. Ou seja, tudo isso maravilhoso, né? E tudo isso nos foi dado, né? A gente não pediu, a gente apenas veio à existência e nos foi dado essas maravilhas, né? Porém, se você for vegano, né, nenhum tipo de preconceito aqui, né? Mas você também lhe foi concedido algumas bênçãos nesse sentido, se assim podemos chamar, né? Porque se você for narrar, né, os inumeráveis sabores da quantidade insana de frutas, sei lá, vegetais que existem, né? Eu não sei qual é a sua fruta favorita, mas sei lá, pode ser uma manga, sei lá, maçã, banana, laranja, sei lá, tantas outras que você já degustou. E tudo isso lhe foi dado, né? Essa bênção de poder usufruir disso. E o que falar da sua audição, que lhe permite ouvir a doce voz do seu filho te chamando de pai, né? Estou ilustrando aqui, como eu já falei, ainda não sou, né? Mas uma das coisas que eu já ouvi de algumas pessoas é que se emocionam quando ouvem o filho, né, chamando ele de pai ou de mãe e tal. Enxerga nisso uma dádiva, né? Divina mesmo. Uma criança te chamar de pai. Ou mesmo, né, voltando aqui, a voz de quem você ama,
ou te dizendo, né, te amo, antes de você dormir. A vida em si é um privilégio, meus irmãos. Por mais que a gente viva, né, altos e baixos, viver é muito bom. E aqui eu estou falando com pessoas que, vamos dizer assim, têm em suas vidas uma certa estabilidade emocional, né? Eu sei que existem fatores que fazem com que não tenhamos um certo equilíbrio, né, emocional e tal, que faz com que a gente não tenha esse mesmo desfrutar racional da vida em si. Acho que você está me entendendo. Estou falando de pessoas, né, normais. Não também querendo dizer com isso que quem tem os seus problemas com depressão, algumas questões, que às vezes até questões hormonais, não sejam normais. Claro que o são, né? Mas eu estou falando que dentro da normalidade, mesmo pós-pecado, a vida em si é um privilégio, né? E um privilégio maravilhoso. Então, voltando aqui, né, para o que nos foi dado. Por exemplo, você provavelmente tem os seus amigos, pelo menos é esperado que os tenha, né? E como é bom, né, ter o seu momento de poder estar ali juntos, né? Sei lá, seja no momento de sei lá, reunião ali de família, poder zoar um ao outro, enquanto você fica olhando ali, vendo seus filhos brincarem, todos felizes. Ou seja, então, nos foi dado tantas coisas maravilhosas em nossas vidas, tantas coisas, né? Isso foram as coisas que me veio à mente, né? Diante de tudo que a gente tem, diante de tudo que nos foi oferecido. E o que a gente faz diante de tantas bênçãos, né, que nos foram proporcionadas através da vida, né? Como eu usei nesse exemplo do início aqui, né? Se você olha para o rapaz que eu usei aqui como exemplo e você olhou para a atitude dele, você falou, esse cara é um maluco, pois lhe foi dado tantas coisas e ele retribuiu com uma insensatez até, de olhar para tudo que foi oferecido e falar, não quero. Eu quero a torta que foi lá que eu não podia. Ou seja, então, diante de tudo que a gente recebeu, né, por esse que nós dizemos que é o Criador, o que a gente faz diante dele? Né? E aí você vai ter que ser sincero, né, e pensar. A gente ofende a ele com os nossos pecados. Por quê? É como eu disse no exemplo, nos foi dado tudo. E apenas algumas restrições. E o mais absurdo, que para mim, e não me isento, né, de estar dentro desse tipo de pessoas, né, que nós estamos nessa situação, mas olhando por fora de toda a situação, a gente acha absurdo, né, que é o quê? Ter prazer em cometer as restrições que nos foi impostas, né, no caso, por Deus. É como se fosse aquele filho ingrato, né, que tendo tudo do bom e do melhor, te desobedece e ainda ri na sua cara enquanto faz aquilo que você ordenou que não deveria ser feito. Ou seja, é um absurdo, né, imagino, para um pai passar por uma situação dessa. Né? Eu, como filho, eu já fiz isso, tipo assim, desobedecer meus pais. Né? E eu posso ir além, como eu coloquei aqui. Isso não é só insensível, porque é irracional. Porque se você se colocar no lugar, né, de Deus, como nessa ilustração que eu fiz aqui, você admitiria que desobedecê-lo é algo que soa absurdo. Porque diferente de um filho, né, que cresce num lar estável, com pais irresponsáveis, que não deram o mínimo necessário para ser considerado um lar, porque assim, essa pessoa que cresceu nesse lar, digamos assim, que um lar não saudável, ele poderia muito bem argumentar dizendo, né, que o comportamento dele reprovável tem uma justificativa. Ele poderia falar, eu sou assim porque meu pai me espancava quando era pequeno. Ou tantas outras variáveis que é compreensível, claro, mas não justificável, né, diante do fato. E a gente sabe que muito do que a gente vê na nossa sociedade é justamente fruto de uma família disfuncional. E a gente entende isso, né? Mas eu não estou falando desse caso.
Eu estou falando que o nosso caso é totalmente diferente, que a gente poderia argumentar, né, contra Deus nesse sentido. Não, mas isso e aquilo. Não, mas é diferente. A gente está falando do Criador, que a gente não tem o que reclamar. É insano pensar que pecamos contra Deus, porque a gente recebeu todas essas dádivas, né, que eu citei aqui, e a gente está desobedecendo às ordens dele. É terrivelmente ofensivo pecar contra Deus. E o pior, que além de ser insensato da nossa parte, esse comportamento diante de tanta bondade, é até burro. Essa é a palavra que define bem o que nós somos. Pois, diante do fato de sabermos que esse Deus que criou todas as coisas, que detém todo o poder, ou seja, ele pode fulminar todos nós apenas com um estalar de dedos. Pois convenhamos, né? Um Deus que cria um universo como o nosso, e o que a gente conhece, ele tem um poder considerável, não? Isso torna a nossa ofensa ainda maior, pois somos semelhantes àqueles marginais que, por serem, né, que a gente conhece muito bem, né, aqueles moleques que são menor de idade, né? Eles falam o que na cara das autoridades quando eles vão presos? Né, não vai dar nada não. Ou seja, por conta do estado em que ele está, digamos assim, ele olha para uma autoridade que ele deveria respeitar e ele vira para essa autoridade e fala, não vai dar nada. Ou seja, é claro que a gente está falando do Brasil, né? E a gente sabe que o nosso país, no quesito justiça, não tem muito o que falar. Porém, mas é válido pensar que, ao desobedecermos a um Deus tão bom, a gente merece o pior dos piores castigos. Pense comigo, você provavelmente vai concordar. Porque olha só, quanto maior a ofensa, maior o castigo, certo? O nosso Código Penal ilustra bem isso. Ou seja, se alguém comete o crime X, ele vai pagar X. Se ele comete Y, ele vai pagar algo proporcional diante daquilo que foi feito, certo? Esse é o primeiro ponto que eu devo colocar aqui. Agora, por exemplo, para poder entender essa questão do tamanho da ofensa, maior o castigo, né? Pense comigo, se eu cometer algo contra alguém que é um semelhante, eu digo no sentido de alguém igual, né? Não uma autoridade ou um chefe. Não, estou falando igual. Sei lá, um vizinho, por exemplo. A ofensa em si, é claro, continua sendo ofensa. Isso é indiscutível. Porém, a consequência não vai ser tão grande. Por quê? Porque, por exemplo, sei lá, tive uma discussão com o meu vizinho em si. Pode ser que fique no mundo normal, não estou falando de um lugar louco, como a gente vê algumas situações, principalmente no nosso país. Mas no mundo, vamos dizer assim, civilizado, né, mesmo caído, é bem provável que ficaria ali nas ofensas, vamos dizer assim, e morreu ali. Porém, como eu disse, a consequência não seria tão grave. Mas, se eu cometo algo contra um policial, e eu sou consciente da posição dele de autoridade, eu estou provocando uma consequência muito maior. Por quê? Porque ele exerce uma posição de autoridade, né, sobre a minha vida, né? Não estou dizendo que no caso de abuso de autoridade, mas sim uma figura que eu devo respeitar, em um certo sentido, e eu faço algo contra ela. Ou seja, eu estou provocando uma consequência ainda maior. E eu posso ir muito além. Pois, por exemplo, se eu cometer algo contra o presidente dos Estados Unidos, é bem provável que sofrerei uma punição muito maior comparado a nível da ofensa que quando eu cometi contra o meu vizinho. Por quê? Simplesmente é o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, você cometeu algo contra alguém muito importante. E, sendo assim, você vai pagar por isso de forma bem mais... a punição será bem maior. Por quê? Pela figura de autoridade que ele representa. Ou seja, a sua punição até deve ser de uma forma exemplar para que todos saibam quem ele é, né? E prestem bem atenção para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui.
Qual é o meu ponto? A gente está falando do Criador dos céus e da terra, aquele que detém todo o poder, aquele que Jesus, de certa vez, que devemos temer, porque ele tem o poder de lançar a alma no inferno, ele que tem esse poder. É contra esse que pecamos. É um nível de ofensa jamais visto e que sofreremos uma punição que corresponda com tamanha irresponsabilidade, né? Ou seja, quando a gente para pensar, né, quando eu usei esses exemplos aqui justamente para ilustrar e a gente conseguir entender o tamanho da ofensa, é justamente esse ponto que eu quero tratar. Porque quando nós olhamos por essa ótica, a gente pensa o quê? Cara, a nossa ofensa ela é muito grande. Pela ofensa em si e se tratando de quem é o ofendido, que é o próprio Deus, né? Então, meus irmãos, como a gente focou hoje no mundo, né, que a gente pegou aqui nesse devocional, que hoje vai ser essa parte que eu quero abordar, esse mundo que a gente vive e tem um Criador, a gente está aqui, né, diante de tudo que foi dito aqui, diante de um grande problema. Por quê? Um dos atributos desse Deus, né, que a gente conhece, que é o Deus cristão, que é o Deus que se revelou a nós, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, um dos seus atributos se chama justiça. Ou seja, Deus é justo. Esse é um dos atributos dele. Ou seja, faz parte do caráter de Deus a justiça. Ele assim o é. E no início de tudo, né, lá como está registrado em Gênesis, ele disse o quê? Que no dia em que Adão comerdes, né, do fruto, certamente ele morrerá. Ou seja, a punição diante do pecado é a morte, né? E como a gente bem sabe, ou deveria saber se você não sabe, nós não estamos falando aqui simplesmente de uma morte física, né? De carne em si, que também faz parte, mas a morte espiritual, né? Que para nós que cremos também, que faz parte até, que é o que a gente chama de inferno, né? Onde Deus vai jogar aqueles que pecaram contra ele, né? Ou seja, esse atributo de Deus, que é o que deixa a gente numa saia justa sem tamanho. Porque você pode pensar, né? Ah, não, e eu já escutei isso muito, e pode ser que você pense assim. Deus, ele vai aliviar, né? Lá no final ele vai olhar e pensar, não, vamos levar aí, vamos ver aqui uma forma aqui e tal. Não, isso é absurdo, porque pensa aqui comigo. Porque olha o que acontece. A gente olha para a nossa justiça, né, corrompida, na nossa visão corrompida sobre justiça, e a gente tenta humanizar Deus. E aqui, com humanizar, eu estou falando humanizar na visão corrompida, pois o homem, como foi criado antes do pecado, jamais diria algo tão absurdo a ponto de supor que Deus se colocaria numa posição de injustiça, né? Pois convenhamos, digamos que você seja vítima de um assalto, de um roubo, né? E que você foi agredido, sei lá, durante o assalto. E, sei lá, o cara foi preso, ok. O que você espera quando o ladrão, né, for julgado, né, quando ele estiver diante do juiz, o que você espera é que ele pague pelo crime que ele cometeu. Porque além do dano material em si, né, sei lá, seja um celular, um carro, seja o que for, você teve o dano físico, né, seja o dano emocional e tantos outros danos que ele causou. E dependendo não só a você, a sua família, todos os que cercam, ou seja, o mal que ele praticou ofendeu e atingiu não só você, mas tudo que te cerca de uma certa forma, né? Seja de forma direta ou indireta. Aí, né, tá lá o juiz, olha para ele e diz: acho que eu vou te privar de pagar pelo que você fez. Eu tenho um bom coração e quero te liberar diante do que você foi acusado. Imagine você que passou por tudo isso, né? Digamos, do exemplo que eu coloquei,
você ouvir um juiz falar isso, né? Você acharia isso tão absurdo, mas tão absurdo, que você, no mesmo dia, você estaria em todos os jornais denunciando tamanha injustiça. Pois é injusto privar alguém de uma condenação merecida. Ou seja, o cara fez algo de errado. Existe o Código Penal, existe a Constituição, existem as leis que devem ser respeitadas, né? E esse cara vai lá, faz o que é errado, aí chega diante de um juiz que deve ser justo e o juiz fala, não, eu vou te liberar. Ou seja, é absurdo, você não aceitaria jamais algo do tipo. E essa é a nossa situação, porque Deus não é como um homem corruptível, ele é justo, né? Ou seja, o fato de que justiça está no DNA de Deus, como eu poderia dizer, isso faz com que a gente fique numa situação muito delicada e sem saída, se você parar para pensar. Porque da mesma forma que você olha para um ladrão, né, que fez algo contra você e o que você espera é justiça, há de se entender que o que você espera de um Deus bom é justiça, né? E essa justiça vale até mesmo para você, certo? E aí que tá, porque se você for sincero consigo mesmo e olhar toda a sua ofensa cometida contra Deus, né? Todos esses anos de vida que você já teve, né? Eu gosto até de brincar com um exemplo para a gente poder ter uma compreensão dos nossos pecados contra Deus, que eu chamo da calculadora, né? Se você for aí na sua calculadora, de forma rápida, e colocar, por exemplo, que você comete, digamos que 15 pecados por dia, né? Você multiplicar isso por 365, que são os dias dos anos, nós diríamos que em um ano você cometeu 5.475 pecados, né? Porém, eu vou fazer isso, multiplicar pela a média de anos, sei lá, que o brasileiro vive. Vou colocar que o brasileiro vive uma média de 70 anos, né? Que eu vou colocar que vive 70. Isso vai dar um total de 383.250 pecados, né? Ou seja, isso porque eu coloquei um número baixo, né? Ou seja, a gente tem, nesse exemplo, 300 mil pecados cometidos contra esse Deus. E como é que esse Deus vai poder nos livrar dessa situação de condenação? Espero que, neste momento, se você já é cristão há muito tempo, eu acredito que você já sabe qual é a solução para tudo isso, né? Mas para não delongar e ficar muito grande esse devocional, porque teve alguns que ficou grande, eu não quero que esse seja o propósito, eu vou continuar nos próximos, né? Provavelmente vai ser mais 3, creio eu, dentro desse tema, para a gente poder tratar, né? Hoje a gente falou sobre o mundo e principalmente sobre o Criador, né? Desse tal mundo em que a gente está inserido. E amanhã a gente continua essa reflexão, certo? E no demais, né, espero que você tenha compreendido, pelo menos essa primeira parte dessa reflexão que eu trouxe aqui. E principalmente eu quero te encorajar a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, pois principalmente pois ele vai ser uma ferramenta até para evangelizar e edificar outras vidas. Pode ser, e eu espero que não, mas eu sei que muitos de vocês pode ser que nunca tiveram e nunca escutaram algo disso que eu falei aqui, né? Que é o que a gente chama de evangelho. Faz parte do evangelho compreender essas questões, né? De quem é Deus, quem é o homem, como ele solucionou o problema do homem e o que vai acontecer no futuro, né? Que isso faz parte das doutrinas centrais da fé cristã. E eu sei, eu já passei por essa fase, né? Mas a minha proposta é que você vá, compartilhe esse conteúdo, né? Para as pessoas compreenderem o que é o evangelho. E também, se você quiser, se não é uma ordem, né? Só se você quiser, porque tem coisas minhas lá, me seguir no Instagram, né? Onde eu compartilho lá meus textos, né?
Se bem que eu diminui bastante por conta aqui, né, do que eu tô fazendo aqui para a CAF, né? E dá muito trabalho, porque eu escrevo tudo, tem que corrigir, aí transformar em outras versões e dá um pouco de trabalho. Mas enfim, o meu Instagram é carlosmotabr, né? E também te convido a seguir o Instagram da CAF. Caso você esteja ouvindo, alguém te enviou esse áudio, sei lá, parou em algum lugar, você querer saber, né, de onde surgiu tudo isso, né? E o Instagram é @comunidadeantifrágeis, né? Lá você vai encontrar mais conteúdos sobre a fé cristã e como ser um antifrágil, né? Em um mundo totalmente frágil e, como a gente aprendeu hoje, caído. Totalmente caído. Então é isso, meus irmãos. Espero que, se Deus quiser, amanhã eu consiga continuar, né? Isso que a gente está estudando aqui. Para mim é uma das coisas que eu mais amo fazer, que é apresentar o Evangelho, né? De forma que seja compreensível e que abra os olhos de vocês. E orem por mim, por minha família, por meus irmãos, né? Pela vida dos membros da CAF, pela vida dos mentores, da vida do pastor Anderson e de todo mundo que faz parte disso aqui, né? E é isso. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.